tudo bem? Aqui é o presbítero André Sanches. Estamos de volta no curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Agora entraremos na aula de número 2 do livro de Gênesis. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que você esteja muito animado, animada para estudarmos a palavra de Deus bem profundamente nessa aula de número 2. Na aula passada, nós terminamos a aula mostrando onde ficava o Jardim do Éden. Caso você não tenha feito ainda a aula 1, pare essa aula, assista a aula 1 completamente para que você compreenda a nossa sequência, o pensamento, porque é muito importante que as aulas sejam feitas numa sequência lógica, que nós estamos colocando, para que o seu entendimento seja maior. Então nós paramos aqui nesse slide, onde nós explicamos onde ficava o Jardim do Éden, ok? Que é no cruzamento desses dois rios que são mencionados lá na Bíblia, em Gênesis 2, de 8 a 14. Então nós já vimos com detalhes na aula passada. Nós vamos continuar agora a partir do capítulo 3 de Gênesis. Então pegue a sua Bíblia, se você ainda não pegou. Pegue o seu caderninho de anotação, a sua caneta. Caso você esteja ouvindo apenas o áudio da aula, não tem problema, escute toda a aula, depois você faz as suas anotações. Bom, a história da criação, ela passa por esse terrível momento que é descrito na palavra de Deus a partir de Gênesis 3, que é o momento da queda do ser humano. Então nós vamos ver detalhes a respeito disso. Eu vou gastar um tempinho maior nesse começo de Gênesis, porque ele é muito importante para compreender o restante da Bíblia. Então a gente precisa entender bem algumas questões, porque depois nós vamos precisar lembrar dessas questões para compreender outras que tem lá na frente. Então nós vamos agora analisar então a queda. E a queda inicia lá em Gênesis 2. Nós vamos buscar ali esse texto lá do finalzinho para a gente entender como que aconteceu a queda. Então Deus ele fez o homem, fez a mulher, nós observamos, fez os animais, fez tudo. Tudo que era preciso para que o homem tivesse uma vida abençoada ali naquele jardim. Deus fez uma casa, um jardim para o ser humano, tudo de forma perfeita. Então, diz esse texto que o Senhor Deus deu uma ordem ao ser humano. Deus é o soberano, é o Criador. Então ele já estabelece aqui mandamentos para o homem, mesmo antes da queda. Então ele chama homem e mulher e dá uma ordem. Então a ordem era: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então a ordem é simples, objetiva. Ele tinha toda uma quantidade enorme de possibilidades para obedecer a Deus e uma única possibilidade para desobedecer a Deus. Então olha como que Deus foi bom com eles, né? Foi muito bom. E como Deus dá um mandamento, uma ordem, Deus dá também uma consequência se esta ordem for quebrada. Então Deus ensina ali o homem e a mulher o quê? No dia que vocês comerem daquela árvore, ou seja, desobedecer a minha ordem, vocês morrerão. Isso aqui é muito importante. Vocês certamente morrerão. Então observem que não há nenhuma injustiça da parte de Deus com relação a essa condenação que o homem poderia ter. Porque Deus ele dá a ordem e Deus dá a consequência. Então o homem aqui, ele tem a total possibilidade de escolha de fazer ou não a vontade do Senhor. Mas agora eu quero falar um pouquinho a respeito dessa questão da morte. Como será que é essa morte? O que Deus estava querendo dizer com isso daqui? Bom, eu quero dar essa explicação, é muito importante para você entender. Na palavra de Deus nós vamos encontrar 3 tipos de morte. Então nós temos, a partir da desobediência do homem, a morte física. Ok? A morte física, que nós conhecemos e é muito comum, né? Todos os dias pessoas morrem fisicamente, né? Temos os nossos cemitérios, enterramos essas pessoas. É a morte física. Ela não existia antes do pecado.
Temos também a morte espiritual. A morte espiritual, ela é a distância de Deus, ok? Lá em Efésios 2, no comecinho, a partir do verso 1, nós observamos lá que Paulo ele nos ensina o quê? Que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, nós estamos distantes de Deus, não estamos próximos do Senhor quando dentro de uma vida de pecado. Isso é a morte espiritual. E nós temos também a morte final. Essa morte final é aquela descrita em Apocalipse, onde lá no finalzinho de Apocalipse nós observamos que Deus então finaliza o seu juízo final e ali tanto o diabo quanto todos aqueles que andaram nos caminhos dele são lançados no lago de fogo e enxofre, a morte final, ou morte escatológica também é chamada, ou seja, é a condenação final, é a eternidade longe do Senhor. Então observe que terrível é a consequência do pecado, ok? Então essa é a ordem que Deus dá a eles, e Deus não desejava que eles passassem por isso, ok? Por isso dá a ordem para que eles obedecessem. Todas as árvores poderiam comer. Eles poderiam escolher qualquer uma delas. Imagine um jardim de Deus, plantado por Deus, coisa maravilhosa que tinha ali. Mas nós observamos na queda que eles então preferem escolher a única que não poderia. Olha que interessante, isso é uma coisa que acontece muito na nossa vida, não é verdade? Olha o tanto de coisas que nós podemos fazer que agradam a Deus, mas muitas vezes nós queremos focar na única ou nas únicas que desagradam a Deus, não é? E tiramos então o foco daquilo que agrada ao Senhor. Foi o que homem e mulher fizeram quando caíram. E aí tem uma série de mitos com relação a essa queda, e eu gostaria de trabalhar alguns aqui para que a gente comece a aprender que nós temos que interpretar a palavra de Deus corretamente, esquecer esses mitos, esses ditos populares. E essa pergunta aqui, muita gente faz e muita gente acha que a queda do ser humano foi por causa de sexo. Será que isso é verdade? Obviamente que não. Né? Nós observamos que a queda do ser humano, e nós vamos estudar daqui a pouquinho mais detalhadamente, não foi por causa de sexo, até porque em Gênesis capítulo 1, nós já observamos ali que Deus orienta homem e mulher, dizendo: crescei-vos e multiplicai-vos, ou seja, a multiplicação é através da vida sexual. Antes do pecado, já existia o sexo. O sexo dentro do casamento é bênção de Deus. Então a queda não foi por causa de sexo, foi por causa da desobediência à ordem de Deus, ok? Vamos avançar um pouquinho. E aí, mais um mito interessante. O que você acha que tem de errado nessa foto? É bonita essa foto, né? Geralmente, muita gente fala que o fruto que estava lá nessa árvore proibida era uma maçã. Mas se você leu comigo o texto, você observou que não tem menção nenhuma de qual fruto era. E nós vamos ver mais detalhes agora, daqui a pouquinho. Então, outro mito, não tem maçã nenhuma. Ninguém sabe qual fruto que é. A gente vai ver daqui a pouquinho que era um fruto desejável, bonito. Poderia ser uma maçã? Poderia ser outro também. A Bíblia não menciona, por isso não arriscamos nenhum chute nisso. Porque aquilo que a Bíblia não menciona é porque Deus não quis nos revelar. Então não precisamos ficar preocupados porque não é importante. E aí, nós entramos então agora na forma como a tentação veio sobre, primeiramente, Eva e depois Adão. Bom, nós observamos então em Gênesis 3:1, que diz o seguinte: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, e aqui o texto que eu destaquei: é assim que Deus disse,
não comereis de toda árvore do jardim. Então nós observamos aqui que a serpente ela é possuída pelo diabo. O diabo entra na história aqui, não temos mais detalhes sobre ele aqui nesse começo. Ele entra na história de uma forma resumida, numa possessão da serpente, e ele então fala com Eva, né? Ele conversa com Eva. Muita gente me pergunta assim, né, será que a Eva não estranhou uma cobra falante? Não sei. De repente o Adão não estava dando muita atenção para ela, não estava conversando muito, e aí o diabo aproveitou, né? Brincadeiras à parte, irmãos, o diabo aproveitou para enganar, ok? Então olha só o que o diabo diz. Ele diz o que Deus teria dito. Então o diabo desde o início ele quer pegar a própria palavra de Deus e distorcer. Então ele fala para Eva, Deus falou que não pode comer de nenhuma das árvores? É isso mesmo? Nossa, que Deus é esse? Vocês não podem comer de nenhuma árvore. E aí a gente observa que a Eva, ela lida de uma boa forma com essa primeira tentação. Então ela responde, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, e ela ainda acrescenta, né? Um pouquinho, né? A gente gosta de acrescentar às vezes, né? Ela acrescenta um pouquinho ali, uma coisa que Deus não havia falado. Mas tudo bem, né? Ela estava dentro da ordem de Deus, né? Então Deus disse, não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então a Eva, ela lida bem com essa primeira tentação, mas o diabo é astuto e ele nunca para na primeira tentação. E aí ele então volta a conversar com Eva e agora ele faz um apelo para o quê? Para o poder que tanto atrai o ser humano. Então ele disse, Eva, como Deus, se vocês comerem esse fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante. É interessante isso, porque provavelmente, né, eles não tinham um conhecimento do que seria o bem e o mal, né, do que seria esse poder. Mas o diabo, ele faz de uma forma que faz parecer algo bom, algo agradável, né? É como ele age hoje em dia, tentando as pessoas com o pecado, e ele faz o pecado parecer gostoso, parecer agradável. E aí ele atrai, e aí depois ele dá o bote. Foi como ele fez, ok? Então ele engana a Eva. Ele engana a Eva com manipulação, usando a própria palavra que Deus tinha dito. Vamos seguir um pouquinho. E aí nós observamos então que agora a Eva ela fica balançada. Então a gente observa que ela começa então a focar nos seus sentidos. Então olha só, ela vê o fruto, né? Aí ela começa a pensar, nossa, que bom, nossa, que bonito que é esse fruto, nossa, que delícia, que desejável que é. Então os nossos sentidos, né, usados para o erro. Então o diabo atrai os sentidos de Eva e ela então é atraída e começa a cogitar dentro da sua mente a possibilidade de comer daquele fruto, de desobedecer a ordem de Deus, ok? Olha só, aqui ela podia ter parado, ela podia ter refletido, mas a Bíblia nos diz o quê? Que ela vai, versículo 6, né, lá no finalzinho, ela tomou do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então ela ainda ofereceu ao marido, ela teve um poder de convencimento muito grande, ok? Porque provavelmente o Adão, né, ele sabia qual fruto era esse, né, diante da ordem de Deus, mas ela o convenceu e ele também comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal da árvore que estava no meio do jardim. E aí, a gente já sabe o que acontece quando tem a desobediência. A gente observa que as consequências já aparecem. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não é Deus que brinca. Ele é Deus zeloso. E ele deu lá no comecinho, como nós vimos, uma ordem.
deveria ser obedecida. E ele estabelece as consequências e elas então são lançadas sobre eles. Vamos avançar. Então, Deus inicia dizendo ali para os envolvidos na desobediência, falando a respeito para eles das consequências. Então, a primeira que Deus se refere é a serpente, ok? E, obviamente, o diabo, porque ele estava nela. E ele diz o seguinte em Gênesis 3,14: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Nós temos aqui uma punição que seria vista na serpente animal, mas que representa também a punição que o diabo iria receber, ok? Deus vai punir o inimigo. Deus já venceu o inimigo e ele vai comer pó, ele vai rastejar, ele vai ser maldito, vencido, ok? Nós temos isso na palavra de Deus. Então a serpente, ela é um símbolo da derrota e da humilhação que o diabo já sofreu na cruz, na vitória do Senhor Jesus, na vitória de Deus sobre esse plano maligno de tentar frustrar os planos do Senhor. E aí, aqui tem um texto muito interessante que a gente precisa analisar. Então Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, eu vou explicar esse texto em detalhes. Por quê? Porque esse texto é a primeira menção a respeito da salvação que Deus iria trazer ao seu povo por intermédio de alguém especial que seria enviado, que nós sabemos hoje que é o Senhor Jesus. Então eu vou explicar esse texto com detalhes para você entender. Então vamos lá. Porém inimizade entre ti, serpente. Então pensa aqui que Deus, ele está falando aqui, ali está a serpente, está o homem, está a mulher. E Deus então olha para a serpente e diz: porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher, observe, tanto o homem quanto a mulher, os primeiros, Adão e Eva, são representantes dos seres humanos. Então observe que Deus está dizendo ali para a serpente: olha, vai haver inimizade entre ti, serpente, e entre os seres humanos. E é o que existe realmente. O diabo é nosso inimigo. Ele é o nosso inimigo, o tentador, o destruidor. Vamos avançar. Entre a tua descendência, serpente e diabo, ou seja, o maligno, pessoas também malignas, né, que teriam inimizade contra os servos de Deus, ok? Então o diabo, ele, com toda certeza, nós vemos na palavra que ele tem os seus demônios, os seus anjos malignos, e ele arrebanha também pessoas, né, que seguem o mal. Então a inimizade entre a serpente, os seres humanos, né, entre a descendência do diabo, ela é clara, ela existe. E o seu descendente, observe aqui, que aqui está no singular. Olha que interessante. Isso indica para nós que o texto está falando de alguém especial, e não a respeito de um povo. Então Deus está falando aqui: olha, eu vou pôr inimizade, serpente, entre você, seres humanos, entre todos aqueles que fazem o mal, e o seu descendente, mulher, o seu descendente. E aqui nós temos então uma menção clara de um homem, de um descendente que viria da mulher. E nós sabemos que esse descendente hoje, né, hoje nós temos a revelação completa de Deus, é o Senhor Jesus. Então observe que Deus então fala que haveria essa inimizade, mas que Deus, vamos ver aqui mais um pouquinho, ó, que Deus, através deste filho, ó, e o seu descendente, este, né, relacionada ao descendente, este filho da mulher
lhe ferirá a cabeça, serpente. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então nós observamos aqui o diabo, a serpente, buscando, tentando frustrar a obra do descendente, tentando feri-lo, e ele então ferindo a serpente na cabeça. O que significa uma ferida mortal, uma ferida precisa. Então nós observamos nesse texto aqui algo muito bonito. Deus já estabelece no início da queda a sua salvação. Ele já estabelece ali que haveria essa luta, essa inimizade, mas que o servo de Deus sairia vencedor. Isso é muito bonito. Olha que coisa linda que Deus faz. Ele não nos deixa na condenação. E aqui eu coloquei uma foto que ilustra bem isso. Então nós temos aqui, né, uma ilustração do que diz esse texto. Então, da serpente tentando ferir o pé, né, que não é uma ferida mortal, e o descendente, o Salvador, estraçalhando a cabeça da serpente e tendo a vitória. Então Deus já decreta lá em Gênesis a vitória do Senhor Jesus na cruz para nos salvar, para renovar esta aliança que foi perdida lá através da queda, ok? Vamos avançar mais um pouco. E aí, Deus então, depois de dar a punição para a serpente, ele se vira para a mulher e diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então nós temos aqui algumas coisas, né? A gente tem dores no parto. Então o parto ele já existia antes da queda. Mas esse texto parece nos indicar que esse parto ele teria mais sofrimento, ok? Como uma punição à mulher. Nós observamos aqui também que o pecado ele trouxe uma certa irregularidade dentro da relação do homem com a mulher. Antes, aquela relação lá de Gênesis, lembra da criação? Onde Adão diz para Eva, em Gênesis 2, 23, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nós temos ali uma relação perfeita. E aqui a relação agora, ela já começa, né, como uma punição, ter dificuldades, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então já há um governo, né? Já há ali uma submissão que haveria por causa do pecado. E aqui eu coloquei para você mais uma questão interessante que eu já li texto de pastores falando isso. Eu vou te fazer essa pergunta, olha aqui, ó. É errado a mulher tomar anestesia no parto? O que você acha? Parece uma pergunta absurda, mas existem pessoas que defendem que quando a mulher toma anestesia, ela está indo contra esta ordem aqui, ó, das dores quando vai dar a luz. Ou seja, ela tem que sentir a dor. Olha que absurdo da interpretação errada da Bíblia. Então é muito importante a gente entender que não é pecado tomar anestesia, né? O que Deus estabelece aqui em Gênesis 3,16 aqui é que haveria dificuldades, haveria maiores dificuldades, ok? Mas Deus não é aquele Deus ruim, né? Isso foi consequência do pecado deles. Mas pode tomar sim anestesia que não há nenhum problema, mas existem textos na internet que defendem esse absurdo. Bom, agora chegou a vez do homem. Então o homem agora, né, tá ali quietinho, Deus falando, e Deus vira-se para o homem então e diz a ele o seguinte agora: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então é muito interessante aqui, o homem, ele teve uma das piores punições. Por quê? Porque ele era líder. Ele era e foi criado como líder da família. Então, quando ele peca e desobedece a Deus,
a gente observa que Deus diz que maldita é a terra por causa dele. Então, é um peso muito grande para o homem aqui. E Deus estabelece ainda que em fadigas obterás o sustento. O que antes era um sustento garantido por Deus, guardado por Deus lá no jardim, agora o homem vai ter que correr atrás com dificuldades, ok? E o texto ainda segue aqui, se você continuar lendo, versículo 18, 19, que fala que a terra vai produzir cardos e abrolhos, né? E do suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Então nós observamos aqui a dificuldade, o homem lutando contra a natureza. O pecado, ele tirou a ordem natural das coisas, o equilíbrio, e agora existe desequilíbrio. A natureza, antes que servia ao homem de uma forma natural, equilibrada, agora ela luta contra ele. Ele tem que se esforçar sobremaneira para conseguir o seu sustento, a sua melhoria de vida, o seu avanço, né, no governo da terra, ok? E aí, tem algo que eu já ouvi muita gente falando a respeito do trabalho ser uma maldição. Será que o trabalho foi uma maldição dada ao homem por causa do pecado? Né? Será? A gente sabe que isso aqui, a resposta é clara, é não. Por que não? Abra lá na sua Bíblia em Gênesis 2,15 e você vai observar que Deus estabelece antes do pecado. Ele diz o seguinte aqui, ó: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus criou um trabalho para o homem antes do pecado. Era o trabalho de cultivar e guardar o jardim. O que ocorre é que agora, após o pecado, esse trabalho se torna mais difícil. A luta para conseguir realizar um trabalho que deu sustento, ela se torna mais complicada. Essa é a consequência do pecado, ok? Mas o trabalho é bênção de Deus quando realizado da forma correta. E antes do pecado ele já estava lá. E aí então nós temos esse verso que fala a respeito da morte física. Tu és pó e ao pó tornarás, ok? Então é muito interessante isso. É muito legal a gente estudar, nos ajuda a entender essa questão. Então Deus estabelece aqui e diz, né, para o ser humano, para o homem ali que representa a raça humana, que ele iria agora morrer. O homem antes eterno, com seu corpo eterno, agora ele iria morrer, né? O corpo físico iria voltar ao pó. E seguido disso, vem então a última consequência do pecado ali para o homem e para a mulher. Eles são expulsos do jardim do Éden. Então nós observamos então que Deus coloca eles para fora do jardim, né? Para que eles sigam as suas vidas fora do paraíso que Deus criou. Então o pecado tirou o homem do paraíso criado por Deus, de uma vida equilibrada junto a Deus, junto à obediência, e agora vai ter que viver num mundo hostil, sendo tentado, enfrentando as dificuldades, lutando contra a terra. Essa é a condição do homem nesse momento. Então, para a gente finalizar agora a nossa aula, é muito importante a gente entender que nós herdamos essa condição do homem e da mulher, a condição de pecadores. Então nós somos pecadores. Todos nós pecamos, diz a palavra de Deus. Essa é uma condição. E agora, a partir dos próximos estudos, nós vamos aprendendo como que Deus muda essa nossa condição. Como que Deus trabalha para restaurar a nossa vida diante dele. Ok? Então, nós finalizamos aqui então a nossa aula de número 2 do livro de Gênesis. Te espero na semana que vem, onde nós vamos continuar. Espero que você esteja animado, animada. Deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo, né? Queria saber muito se você está gostando das aulas.
E na aula que vem vai ter perguntas muito legais, né? Tem aquela grande pergunta, né? Se Caim matou Abel e tinha só Adão e Eva, Caim e Abel, quem era a mulher com quem Caim se casou? Na semana que vem eu vou explicar para você em detalhes aqui no texto. Deus abençoe a sua vida. Fica com Jesus.